vossa graça em nossas almas, nós que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação do vosso Filho pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Intenções para a nossa celebração. Pela saúde de Aline Cristina, Maria Pinto Vieira, Elza Aparecida Batista. Pela família do Midriel. Rezemos também por 11 anos de falecimento de Edílio Gadelha. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa. No século XVII, em defesa dos povos indígenas da América do Sul, o padre paraguaio Roque González e os espanhóis Afonso e João doaram sua vida, sendo considerados os mártires das reduções jesuítas. A exemplo deles, depositemos nossa esperança no Senhor e lhe sejamos sempre fiéis, caminhando perseverantes na fé que professamos. De pé, iniciemos cantando. Vou, Jesus, vacinar na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Estavas comigo, quero sentir teu amor, amiga amada. Cantemos todos juntos, cura Senhor, cura Senhor onde dói, cura Senhor bem aqui, cura Senhor onde não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde der, não posso ir. Queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Por amor de Cristo, o sangue dos mártires foi derramado na terra. Por isso, eles alcançaram a recompensa eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, no início desta celebração, vamos seguir na nossa cabeça, colocando diante de Deus nosso Pai os nossos agradecimentos, ação de graça pelo dom da vida de cada uma de nós, e por todas as graças recebidas, todas as bênçãos. E nós pedimos nesse momento a graça da cura e libertação. Peça a Deus, peça a Jesus e o Espírito Santo a cura para você mesmo, e também a cura para aquelas pessoas que estão doentes, os nossos irmãos e irmãs, os nossos familiares, os parentes, amigos e conhecidos.
e para que todos nós sejamos dignos diante de Deus e também nas nossas orações, humildemente, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Cantemos. Deus, Pai Todo-Poderoso, amoroso e misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, que a vossa palavra cresça nas terras onde os vossos mártires a semearam e seja multiplicada em frutos de justiça e de paz. Abençoe, Pai, seus filhos e filhas que estão aqui presentes e os que não estão aqui. Afaste deles todos os males, todos os perigos e todas as doenças graves. Nós nos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias, aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco que lhes era proibida. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, que, num dia só, viu morrer 7 filhos,
e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheia de nobres sentimentos, ela exortava a cada um na língua de seus pais, e revestindo de coragem e varonil sua alma de mulher, dizia-lhes: não sei como aparecestes em minhas entranhas, não fui eu quem vos deu o Espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, Ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o Espírito e a vida, pois agora vos desprezais a vós mesmos, por amor às suas leis. Antíoco julgou que ela o desprezasse e suspeitou que o estivesse insultando. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo, e não só com palavras, mas também com juramento. Prometeu-lhe fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhe altas funções, contanto que abandonasse as leis de seus antepassados. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou-a a dar conselhos ao rapaz, para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele e, zombando do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais: filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio e por 3 anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre com cuidado do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco, pelo contrário, sei digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Mal tinha ela acabado de falar, o jovem declarou: que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei, dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda espécie de maldades contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei.
Então, porque tu não depositaste meu dinheiro no banco, ao chegar eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. Enquanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se um pouquinho. Queridos irmãos e irmãs, as leituras sagradas que acabamos de ouvir nos ajudam a refletir sobre o testemunho de um cristão e cristã. A primeira leitura fala sobre a morte dos 7 irmãos. O testemunho dos 7 irmãos e o testemunho da mãe. Você já imaginou o que acontece na vida da pessoa, de uma mãe que perde um só filho? Muito mais se perder 7 filhos de uma vez só. É muito triste. Mas, para uma mãe que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, isso foi uma bênção, foi uma graça, porque todos os seus filhos honraram a Deus, honraram a lei, a tradição, honraram a sua família, honraram a sua fé. A mãe encorajou seus filhos para não deixar sua fé. Para nós, hoje em dia, é muito simples. Carne de porco é carne que muita gente gosta. Eu não gosto de comer carne de porco. É simples. Podia comer. Ou, na primeira leitura de ontem também, Eleazar foi obrigado a comer carne de porco. Colocaram na boca dele um pedaço de carne de porco, mas ele jogou fora. Não é questão de comer carne de porco, mas questão de honrar a sua fé. Para os judaicos, carne de porco era carne impura. Mesma coisa com os muçulmanos. Os muçulmanos não comem carne de porco, porque carne impura. Tem também os nossos irmãos das outras igrejas que não comem carne de porco. Disse carne impura.
Mas a gente aprende da mãe, dos 7 irmãos, é uma catequese. Catequese na família. A mãe ensinou os filhos para ter a fé. A fé não pode se vender pela riqueza, pelo poder. O rei ofereceu o poder, dinheiro, ofereceu a amizade para o filho mais novo. E a mãe disse para meu filho: Deus te criou no meu ventre. Escute a sua mãe. Não aceite. Honra sua mãe. Honra sua fé. Honra o Senhor. Meu filho mais novo rejeitou tudo que o rei ofereceu e escolheu a morte digna. A dignidade vale mais do que qualquer riqueza, qualquer dinheiro, qualquer poder deste mundo. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós caímos nas tentações do poder, do dinheiro ou do status. Muitas pessoas se veneram, traíram Deus, traíram as pessoas amadas por causa do dinheiro, da riqueza, do poder. Tantas coisas erradas que acontecem no mundo, tantas guerras, tantas brigas na família, muitas vezes por causa da riqueza, da herança. E a gente pode seguir o exemplo da mãe dos 7 irmãos, principalmente para nós hoje como cristãos e cristãs. Os pais são primeiros catequistas dos filhos, os pais que ensinam sobre a fé, como também o sonho de todos os pais, de todas as mães, que os filhos seguem a fé dos seus pais. Mas infelizmente muitas vezes os filhos não seguem. A gente foi para a Assembleia da Diocese de Porto lá em Araquemes. Eu fiquei em uma família. E na família, a mulher é ministra da Eucaristia, coordenadora dos ministros da sua paróquia. Também são coordenadores da pastoral dos idosos. E a filha também é ministra da Eucaristia na sua paróquia. Só que os 2 filhos se casaram com as mulheres das outras igrejas. Aí deixaram os pais, e foi uma coisa ruim para a mãe. Ela contou o pai e fiquei tão chateada. A gente ensinou os filhos para seguir na fé católica. Recebemos os sacramentos, mas seguimos as outras igrejas. Eu falei,
pelo menos eles estão no caminho de Deus, na igreja. Mas a gente vê a tristeza da alma, o triste. Ainda bem que estão em outras igrejas que estão seguindo Jesus. E tem as mães que ficaram tristes porque os filhos não seguem, não vão na igreja. Em vez de enfrentar a igreja, enfrenta os outros lugares. Meu queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos pede para que nós valorizamos os talentos, os dons que Deus deu para cada um de nós. Todos nós recebemos os dons e recebemos de graça. Cada um de nós. E Deus quer de nós que nós possamos multiplicar-nos através das nossas ações concretas, os nossos gestos concretos do dia a dia de nossa vida. Nós devemos refletir os dons que Deus nos deu. E a gente ouviu que tinha 3 homens. Cada um deles, o patrão deu 100 moedas. Os 2 multiplicaram. Um multiplicou 100 vezes mais. Outro 5 vezes mais. O outro guardou. Interessante, ele sabia que o patrão era bravo, né? Mas mesmo assim, ele tinha coragem de guardar o dinheiro do patrão, o dom do patrão, o talento do patrão. Três figuras simbolizam também a vida dos cristãos e cristãs. Tem gente que multiplica os dons, valoriza os dons que Deus deu. Tem gente que fica acomodada, às vezes fica reclamando da dor, mas não cuida. Estou com dor nas colunas, nas costas, cabeça, não cuida. O médico fala, não pode isso ou aquilo, mas muitas vezes a gente não cuida, não se cuida. Nós precisamos saber e conhecer o nosso próprio corpo. Uma pessoa me falou nesse dia, interessante. Padre, quando eu bebi cervejinha, e quando começar a espirrar, eu vou parar. Uma garrafinha ou um copinho, se eu espirrar, vou parar. É interessante. Se tomar uma caixa e não espirra, você vai tomar. Não é assim também, não, cara. Mas eu conheço o meu corpo. Não come, se você conhecer seu corpo. Mas é bom conhecer o nosso corpo. Para nos cuidarmos melhor. Como disse, é melhor remediar do que é melhor prevenir do que remediar. Porque depois é muito difícil para remediar. Então, queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos ajudam a
perceber que um dia nós devemos prestar a conta, cada um de nós. Deus vai pedir para nós, com o patrão que pediu a prestação de conta dos empregados. Um dia Deus também vai pedir para nós. Você não pode prestar conta do seu marido, da sua mulher, nem dos seus filhos. Eu também não vou ajudar os meus pais. Eu sou padre, Deus. Eu ajudo a fazer a prestação de conta dos seus filhos. Não. Cada um vai fazer prestação de conta de tudo que você vive aqui na terra. Então, nós precisamos valorizar e multiplicar os dons que Deus nos deu para fazer o bem, para ajudar as pessoas, viver o amor verdadeiro com as pessoas, na família, na comunidade e na sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. as preces. Apresentemos a Deus, nosso Pai, as nossas preces, e cada prece nós vamos escolher. Inclinai, Senhor, vosso ouvido à nossa prece. Inclinai, Senhor, vosso ouvido à nossa prece. Pelos que se colocam a serviço do reino da vida presbiterial e na vida religiosa, rezemos. Inclinai, Senhor, vosso ouvido à nossa prece. Pelos pais e mães que perderam seus filhos, rezemos. Inclinai, Senhor, vosso ouvido à nossa prece. Pelos que põem seus dons, talentos, a serviço da comunidade, rezemos. Inclinai, Senhor, vosso ouvido à nossa prece. Rezemos por todos vocês que estão aqui presentes, pela sua saúde, e pelos nossos irmãos e irmãs doentes. Que Deus Todo-Poderoso estenda a sua mão divina sobre vocês e sobre os nossos irmãos e irmãs doentes, para que vocês possam receber a graça da cura e libertação. Nós vos pedimos. Senhor, vosso ouvido à nossa prece. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor as mãos Esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, com alegria vos trazemos os frutos da terra, a fim de que pelo sacrifício que o vosso Filho ofereceu por todos, nos concedais a benção e a santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, o sangue que os santos mártires derramaram, a imitação de Cristo, para a glória do vosso nome, manifesta as vossas maravilhas. Assim transformais a fragilidade humana em força e aos fracos dais coragem para o testemunho por Cristo Senhor nosso. Por isso, com as virtudes celestes, vos celebramos na terra, louvando vossa majestade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana. Vamos usar a oração eucarística número 2. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Rocco, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, principalmente os nossos familiares, os nossos conhecidos, amigos. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, os mártires que nós rezamos hoje nesta celebração, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Queridos irmãos e irmãs, como filhos amados e filhas amadas de Deus, nosso Pai, rezemos juntos a oração que Jesus nos ensina. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja sempre convosco.
os irmãos e irmãs felizes, os convidados para a ceia, ó Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira nosso pecado, o pecado do mundo. Mas nos dê uma só palavra, o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Esse altar como sinal
Vós ficastes comigo em minhas provações, por isso vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa, no meu reino, diz o Senhor. Oremos. Senhor, que os vossos fiéis vivam na fé e na caridade, repartindo com os irmãos o pão da vida e bebendo o cálice da salvação até a vossa vinda. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados para o serviço. Informamos que devido ao feriado de amanhã, Dia da Consciência Negra, não haverá expediente na Secretaria Paroquial. Amanhã também, às 19h30, missa paroquial do Dia da Consciência Negra. Não haverá adoração nas comunidades. A missa será lá na comunidade Santa Edviges, 19h30. Então, convidem os seus comunitários a irem para essa celebração e vamos fazer desse momento um momento de vivência e de recordação. Como já foi falado, não haverá nenhum expediente nas comunidades, tá? Nenhuma atividade. Todos nós lá na comunidade Santa Edviges. E no sábado, dia 22 de novembro, às 19h, aqui na Matriz, missa do Crisma. Todos estamos convidados a participar. E na próxima quarta-feira, missa com a bênção da água e dos objetos. As comunidades responsáveis são São Francisco e Comunidade São Cristóvão. Então, agradeço a participação de todos vocês. Agradecemos também a coordenação desta comunidade que correu atrás do ar, né? A gente pode rezar bem. Sofremos nesses dias, mas graças a Deus, providenciou tudo, acontece na hora certa, no momento certo. Às vezes a gente quer acelerar, mas não dá, né? Então é isso. Então amanhã, pode colocar nas redes sociais, que é a missa muito importante para todos nós, e convida todas as comunidades e todas as famílias para participar. E com a presença de alguns padres, os nossos padres daqui, principalmente os padres que vieram da África, vão estar conosco, Padre Cosmas, Padre Daniel e outros padres também, tá bom? É isso. Vamos ficar de pé. Vamos cantar mais uma vez aquela música da entrada, para a gente preparar nosso coração, acalmar. Com certeza cada uma de nós temos a doença, nós sentimos as dores do nosso corpo, no coração, na alma. Então acalme seu coração com essa música, pedindo a cura e libertação de Deus, nosso Pai. Ele é o médico, Ele que pode curar todas as doenças, Ele que pode nos libertar de todas as aflições. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que
sinta o amor de Deus aí no peito. Cura, Senhor, onde dor. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde vier. Não posso ir. Coloque sua mão onde está, onde você sente mais dor. Vai lembrando as doenças que você tem. Se você não tem doença no seu corpo, lembra as pessoas que têm a doença, que estão doentes. Talvez seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, seu parente. Peça a Jesus para te curar. Peça com fé, porque sua fé que te salva. Porque sua fé que te cura. Peça nesse momento que Jesus cure a sua doença. Que Jesus alivie seu coração. Que Jesus expulse para longe a ansiedade, a depressão, todos os sentimentos negativos que tem dentro de você. Peça a Jesus que você precisa viver bem, viver feliz com sua família. Entregue a Jesus o seu corpo, principalmente a parte do corpo que está doente, que está com dor. Jesus que curava os doentes, Jesus que estendia a sua mão divina para curar os doentes. Nesse momento, Ele também estende a sua mão divina para você, para te curar, para te libertar, para te aliviar. Converse com Jesus, peça a cura e libertação com muita fé. Jesus, olhai para seus filhos e filhas que estão aqui presentes, que estão em casa, que estão nos hospitais, que estão deitados no leito de hospital, na sua cama. O Senhor curava muitos doentes, expulsava os demônios. E nesse momento, Senhor, nós pedimos, cure os seus filhos e filhas que estão aqui presentes, alivia as dores, alivia o coração aflito,
alivia da ansiedade, da depressão, de todas as doenças, Senhor, cura. Sou Senhor que tem poder para curá-los. Sou Senhor que tem poder para aliviá-los. Senhor Jesus, nós somos fracos. Perdoe nossos pecados, porque muitas vezes os nossos pecados que nos levam a adoecer, principalmente os nossos ressentimentos, os pensamentos negativos, os arrependimentos, a consciência pesada, e todo tipo